Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos irmãos, quanta alegria deve estar no nosso coração de poder receber as inúmeras graças de Deus para a nossa existência. No Evangelho percebemos que Jesus vai oferecer uma graça gigantesca àquele homem. Ou melhor, duas graças especiais. A primeira, tão necessária e a mais importante, é o perdão dos pecados. E a segunda é a cura da sua doença, de certo modo que não podia andar, e a partir de então recebe essa graça especial. Jesus, passando para o outro lado, na barca, ensinando as pessoas, aquelas multidões todas, escutavam nosso Senhor com profunda alegria. Isso também já era uma infinita graça que todos estavam recebendo, ouvir a palavra de Deus diretamente dele, dos seus lábios. E é claro que aquelas palavras, em muitos que estavam abertos, com o coração aberto, simplesmente dava inúmeros efeitos bons. Mas os que estavam com o coração fechado, dava aquele efeito ruim. Sentiam um ódio profundo de nosso Senhor pelas suas palavras. E é claro que chegaram no meio daquela multidão, chegaram aquelas pessoas trazendo esse homem na sua cama. Ele não podia andar, então chegou lá sendo carregado. E quando o puseram na frente de Jesus, Jesus vai dar para ele aquilo que primeiramente ele não tinha pedido, mas com certeza estava profundamente no seu coração: o pedido de perdão. E essa é a graça mais importante, muito mais importante do que andar, muito mais importante do que qualquer outro milagre. A graça de termos os pecados perdoados. Afinal de contas, para que vai servir as nossas pernas? Para andar bem, se estamos em pecado grave. Se a nossa salvação está duvidosa, para que servem olhar e enxergar bem, se a nossa salvação está duvidosa? Para que servem as nossas mãos? Para que servem os nossos lábios? Para que serve tudo o que temos, se mantemos esse estado horrível, que é o pecado? A separação do amor de Deus no nosso coração, a inimizade com Deus. E quando nosso Senhor dá esta graça especial, é claro, esse homem está com o coração aberto, como muita daquela gente. E assim, nosso Senhor lhe diz: os teus pecados estão perdoados. Podemos imaginar a felicidade que já invadiu o coração deste homem. Os teus pecados estão perdoados. Mas como muitas pessoas ainda ficam com o coração fechado à graça de Deus, os escribas, que deveriam estar habituados às Sagradas Escrituras, os escribas que de certo modo também tinham a expectativa da chegada do Messias, ou melhor, acreditavam que estavam a serviço de Deus, sentiram raiva e disseram: esse homem blasfema. É interessante que Deus está presente e está oferecendo as suas infinitas graças. Uma boa parte está com o coração aberto e as recebe, mas outra parte está com o coração fechado. E é interessante que essas pessoas que estão com o coração fechado não conseguem se alegrar com a graça que os outros recebem.
e sente aquela aversão ao que é santo, ao que é sagrado. E assim esses escribas começam a sentir esse ódio de nosso Senhor, ódio do seu Criador, ódio daqueles que eles pensavam que serviam. E assim, Jesus, conhecendo o coração de cada um, porque é Deus, e assim conhece o coração de todas as pessoas, já lendo aquele mal-estar que estava dentro deles, vai perguntar: mas por que vocês pensam mal dessa forma? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Porque nosso Senhor disse isso. Muito simples. O que é melhor para Ele, o que é melhor para todos, perdoar os pecados ou se curar das doenças? É mais fácil, é mais perfeito, é muito melhor estarmos livres das nossas culpas, dos nossos pecados. É muito mais sublime estar no estado de graça, porque esta vida passa, os nossos sofrimentos vão desaparecer na eternidade. E assim Jesus vai explicar para eles do seu poder divino. O Filho do Homem tem autoridade de perdoar os pecados. É claro que aquela gente não conseguia enxergar a divindade em nosso Senhor e olhava com muita raiva. E assim nosso Senhor diz: por isso eu te digo, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E assim aconteceu. As multidões ficaram maravilhadas de ver este grande milagre, de um homem que não poderia andar, agora está andando e carregando a sua cama. Não havia cadeira de rodas naquele tempo. Para se levar as pessoas que não andavam, tinha que se carregar nestas camas. E assim ele mesmo segura a sua cama, carrega e faz como nosso Senhor disse: vai para a sua casa. E dessa forma, ele recebe essas duas graças muito especiais. A mais importante, que é o perdão dos pecados, e a outra, que era necessária para ele ter uma vida normal. Assim, neste dia, ele ganhou duas graças especiais. Na epístola, São Paulo dá graças a Deus pela graça que é confiada aos fiéis e que se desenvolve no coração de cada um. É muito importante abrirmos os nossos corações para essa graça de Deus. O que é a graça? A graça é um dom gratuito de Deus, que nos oferece para a nossa salvação, mas especialmente para o desenvolvimento da nossa alma. Essa graça é oferecida a todos? Sim. Deus quer oferecer a sua graça a todos os corações. Mas quem consegue receber esta graça? Aqueles corações que estão abertos. São muitas as formas das graças. Já no batismo, nós recebemos uma graça que é chamada graça santificante. Nós fomos livrados do pecado original, nos foi dada uma graça sublime, que é o próprio Espírito Santo que está em nós. E as virtudes da fé, esperança e caridade, para que nós possamos desenvolvê-las na nossa vida. E assim também, todos os outros sacramentos vão nos oferecer uma graça muito especial. E é claro que nós recebemos essa graça especial no batismo, mas, no entanto, é preciso sempre desenvolver em nós as virtudes da fé, da esperança e caridade. Se não correspondemos à graça de Deus, a nossa vida espiritual vai se definhando pouco a pouco e podemos perder toda esta riqueza.
A graça de Deus tem muito valor e é maior do que todas as riquezas que existem aqui na terra. É dessa graça que nós precisamos estar sempre em busca. Mas não é só uma vez. O Senhor nos oferece diariamente, cotidianamente, as suas graças. É preciso estar sempre com os corações abertos. Quantas e quantas graças são nos oferecidas como os dons especiais. Esses dons especiais que, de certo modo, vai forjando os carismas na vida da igreja e na nossa existência, são também riquíssimas graças que Deus oferece aos fiéis. As próprias virtudes da fé, esperança e caridade, que recebemos o batismo, diariamente nós a desenvolvemos e é alimentada com muitas outras graças de Deus, através do nosso bom esforço em poder desenvolver tudo isso dia a dia. O desenvolvimento da espiritualidade da vida cristã também é uma graça. E também as graças particulares que podemos receber no dia a dia. As graças de milagres e de curas especiais. Mas especialmente o perdão dos nossos pecados, para poder estar nesta atitude de graça santificante, de amizade com Deus. O perdão dos pecados é uma riqueza infinita que Deus nos pode oferecer. Já nos conhecendo, sabendo que somos inclinados ao mal, especialmente por causa da concupiscência, e dessa inclinação ruim que temos no nosso coração, Deus preparou um sacramento maravilhoso, que é o sacramento da confissão, que nos livra verdadeiramente dos nossos pecados. E assim, livres dos pecados, podemos viver nessa intimidade, nessa união com Deus, e escolher Ele para a nossa grande realização da existência humana. Mas é claro, assim como os outros sacramentos, o perdão dos pecados no sacramento da confissão, nós devemos se aproximar com o coração aberto e conscientes daquilo que nós estamos recebendo. Precisamos fazer boas confissões. Mas por quê? Existem confissões más? Existem. Tem pessoas que ainda não compreenderam o que é o sacramento da confissão. E que graça infinita Deus oferece neste sacramento. O sacramento da confissão nos liberta do nosso mal, do nosso egoísmo. No entanto, há algumas pessoas que estão fechadas à graça de Deus. Aparentemente estão abertas, mas na realidade estão fechadas. Por quê? Quantas pessoas se aproximam do sacramento da confissão só com a única atitude de poder receber a comunhão. Isso é horrível. Mas padre, a gente não se confessa para poder receber a comunhão? Também. Esse é um efeito especial do sacramento. Mas se eu não quero mudar de vida, se eu não faço uma opção no meu coração de buscar as virtudes, de buscar a Deus constantemente, a sua graça, mas só me aproximo do sacramento da confissão com essa única finalidade, como que receber um documento, agora eu posso comungar porque eu me confessei. Da segunda-feira eu não posso mais comungar porque eu já estou em pecado. Não é dessa forma que deve funcionar a graça de Deus. E muito menos o sacramento da confissão. Não vim só para ter uma liberdade para receber a comunhão, mas de fato
para receber uma graça muito especial, o de estar em amizade com Deus e mantê-la na minha existência. É falho a gente pensar dessa forma: eu só vou confessar só para comungar. Duas coisas erradas: assumir o sacramento da confissão só para poder ter a liberdade de comungar, e comungar, que nenhuma forma nem outra está correta. Mas eu estou livre para comungar, agora eu posso, mas não tenho opção, uma busca, uma conversão sincera do meu coração. Eu não quero me livrar dos meus vícios, dos meus pecados. É uma coisa que devemos pensar. A confissão é uma graça gratuita de Deus para nos libertar daquilo que está amarrado em nós. Mas também é um dizer a nosso Senhor: eu enfraqueci, eu caí na batalha, mas eu quero continuar lutando. A confissão nós devemos receber com esse coração. É claro que a igreja, como é militante, nós estamos lutando contra o mal durante a nossa existência. Por isso a igreja é militante. Nós somos soldados e estamos lutando a cada dia contra o mal. E muitas vezes, nesta luta, o inimigo nos derruba. Quais são esses inimigos? É o diabo, a concupiscência, que está dentro de nós mesmos, e o mundo, que nós buscamos com intensidade os prazeres desse mundo, como o sentido da nossa existência só fosse aqui no mundo, sem se preparar para aquele que é muito superior a tudo isso que nós vemos. Mas muitas vezes o diabo nos derruba com as suas tentações. A concupiscência me derruba com as suas tentações. E a beleza deste mundo também me derruba com as suas tentações. Mas não tem problema, eu me levanto, porque eu quero continuar firme na minha fé, mas buscar com intensidade esta amizade com Deus. Então corro ao confessionário para pedir perdão dos meus pecados. Mas não como uma coisa qualquer, uma devoção qualquer, mas como um verdadeiro sacramento. Para isso eu me preparo bem, faço um bom exame de consciência. Não devo chegar ao confessionário de qualquer forma, mas fazer um bom exame de consciência para confessar somente os meus pecados, nada mais. Quantas pessoas têm a tendência a soberba também do coração, de começar a explicar pecado por pecado. Não há necessidade disso. A confissão deve ser muito rápida, não deve ser enrolada. O que eu vou fazer? Eu vou me acusar do mal que fiz. Então basta acusar do mal que fez, sem excessos de explicações. Só se explica se é uma coisa muito diferente, especial, que o sacerdote precisa compreender. De resto, nós não precisamos enrolar os padres com os nossos falatórios. Basta uma simples acusação. Eu fiz isso daqui, eu fiz aquilo ali, eu fiz isso. Basta. Mais do que isso, está enrolando o sacerdote, tomando tempo e atrapalhando os fiéis que de fato precisam se confessar. Quando eu vou me confessar, eu confesso os meus pecados de forma objetiva. Não falo das minhas virtudes. As virtudes não é matéria para o confessionário. A matéria é somente os nossos pecados. E assim, sem extremas explicações, as confissões devem ser sempre rápidas, para que de fato eu possa receber essa graça muito especial. Mas, quantas vezes eu devo me confessar? A igreja nos dá essa exigência como lei. No mínimo, uma vez ao ano. Mais disso, já é pecado grave. Mesmo que a gente não tenha pecado grave nenhum. Passou de um ano, eu preciso me confessar de forma urgente, ou melhor, que não passe de um ano. Mas por que isso? Isso é uma lei.
Todos os católicos não podem passar de 1 ano sem se confessar. Mas por quê? É impossível manter a vida cristã em pecado. E que coisa ruim para a igreja inteira, quando um fiel da igreja, um batizado, se mantém em pecado mais de 1 ano. É um perigo para a sua fé e uma desgraça para toda a igreja. Nós somos o corpo místico do Salvador. Por isso precisamos honrar esse corpo místico na nossa existência, sempre mantendo o estado de graça. Mas a verdade não significa que eu devo me confessar só uma vez ao ano. A confissão deve ser uma coisa comum na nossa vida, na nossa existência. Mas também não deve ser uma coisa corriqueira. Quando a confissão se torna uma coisa corriqueira, já é sinal que eu não estou me aproximando com as boas intenções do coração, mas sim por causa do excesso do meu coração. Claro que eu devo me confessar com frequência, mas não significa que eu devo me confessar a cada dia. Ou qualquer mínima coisa falha que eu tenho, eu vejo essa fila gigantesca. Meu Deus, eu preciso me confessar urgente. Não é assim. E nem se confessar sem uma boa preparação. Eu preciso receber essa graça de forma adequada. Senão estou com o coração fechado para que essa graça funcione em mim e dê seus frutos. Por isso que muitas vezes nós nos confessamos, mas não mudamos as nossas atitudes, não mudamos a nossa vida, e de fato confessamos mal. A cada 15 dias, a cada mês, há um bom momento, um bom período espaçoso para fazer uma confissão frequente. Nos preparamos, acusamos em primeiro lugar os pecados mais graves, os piores deles, e depois os pecados menores. E é claro, devemos confessar também os pecados veniais. Devemos dizer as quantidades, mas não de forma exagerada, mais ou menos. Não precisamos ficar em pânico quando não conseguimos nos recordar a quantidade dos nossos pecados, mas dizer mais ou menos. Quando nos aproximamos do sacerdote, nós dizemos também quanto tempo não nos confessamos, mais ou menos. Não precisa ser uma coisa perfeitíssima, exata. É só para o controle do sacerdote, para que o sacerdote compreenda o quanto tempo eu não me confesso. Quando eu esqueço dos meus pecados, os pecados também estão perdoados. Mas esqueci daquele pecado, assim por diante. Agora eu vou ter que voltar ao confessionário. Não precisa, de forma imediata. Na próxima confissão que você for, você acusa os pecados que esqueceu, porque esses já não são mais matéria da absolvição. A absolvição dos pecados perdoa todos os pecados que eu me lembrei e também daqueles que eu esqueci. Quando eu me recordo, aí sim eu devo lembrar ao sacerdote, mas eles não vão ser mais absolvidos, que eles já estão perdoados. Então não há necessidade nenhuma de voltar correndo ao confessionário. Padre, esqueci desses pecados. Não. Na próxima confissão, que você se preparar bem, aí sim, acusa os pecados esquecidos e diz assim: esses pecados são os pecados que esqueci na última confissão. Ou de repente passa na minha memória um pecado lá do passado que eu não tenho certeza que me confessei. Se eu tenho certeza que não me confessei, então diz ao padre: esse pecado é muito antigo e esqueci de me confessar. Pronto. Por isso devemos ter um conhecimento profundo do que é o sacramento da confissão e fazer uma boa confissão. A confissão não é uma devoção que nós nos aproximamos e simplesmente para limpar o coração, de forma como se fosse uma devoção, uma mágica. Não é assim. É mais do que isso. É um sacramento, um dos 7 sacramentos da Igreja, que está unido à redenção de nosso Senhor e o seu sangue.
Assim, quando nos preparamos para a confissão, devemos acusar os nossos pecados. Errado também estão aquelas pessoas que querem receber a absolvição, mas não conseguem dizer pecado nenhum. Se não há pecado nenhum acusado, também o sacerdote não tem como dar a absolvição, que assim como todo sacramento, tem a matéria e tem a forma. A forma é a fórmula de absolvição, mas a matéria precisa ter, que é o pecado. Então eu preciso me acusar do pecado, ou pelo menos os meus defeitos, eu preciso acusar. Mas é importante compreender que a confissão como sacramento não deve se tornar para nós uma coisa corriqueira. Eu vejo um padre, eu quero me confessar. Mas sim deve ser uma bela de uma preparação para que a confissão também possa ter seu efeito. Se eu não tenho contrição dos meus pecados, mas tenho medo, que se chama atrição, um medo de Deus, um temor, e assim tenho medo de ir para o inferno, é válida uma confissão dessa? É claro. Mesmo que eu não esteja uma conversão profunda do meu coração. Mas e os efeitos da confissão vai se produzir no meu coração, como a conversão do meu coração? Já não. Para que o efeito da confissão possa, de fato, se desenvolver em nós, é necessário uma contrição, e uma contrição perfeita. Um ódio ao pecado que eu cometi, e um desejo incessante de lutar contra os meus vícios, esses pecados. Aí sim, a graça de Deus pode continuar trabalhando nos nossos corações. Então é muito importante a gente buscar esta graça especial do arrependimento total dos nossos pecados, que também não deixa de ser uma graça do próprio Deus, uma graça do Espírito Santo, e que devemos pedir com constância, para que possamos receber tanto as graças, e assim como os seus efeitos, precisamos necessariamente estar com os corações abertos. Se o fazemos com o coração fechado, cheio de nós mesmos, essa graça de Deus não consegue trabalhar em nós, porque nós estamos com os corações fechados. E o resultado já o entendemos. Se nós observarmos, nosso Senhor Jesus Cristo chamou 70 homens para segui-lo. Durante o desenvolvimento deste chamado, uma boa parte foi embora, porque não suportou mais as palavras de nosso Senhor. Estavam com os corações fechados, mesmo vendo os milagres, mas que estavam com o coração fechado. Assim como esses grandes líderes religiosos do seu tempo também estavam com o coração fechado. Não significa seguir a religião, estamos com o coração aberto. E por fim, nós temos um discípulo, um apóstolo, chamado a ser apóstolo, que estava com o coração plenamente fechado, que é Judas. E já vimos o resultado que foi a existência de Judas. Não sejamos como Judas ou como esses outros discípulos que abandonaram o nosso Senhor, mas estejamos sempre com o coração aberto, para que a graça de Deus possa de fato fluir dentro de nós. E ela também possa, além de fluir, dar o desenvolvimento necessário para a nossa santidade, para o desenvolvimento da unidade com Deus, da comunhão com Deus, desta vida de amizade com o Senhor, o estado de graça santificante. Que Maria Santíssima, aquela que está com a plenitude da graça e manda infinitas graças para nós, que ela nos ofereça, através da sua intercessão benéfica, as graças que precisamos, mas especialmente a de estar com o coração aberto para poder desenvolver a fé, a esperança e a caridade e todas as graças necessárias para a santificação da nossa existência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.